Então agora nós vamos aqui para a terceira parte do nosso Evangelho no Lar, que é a conclusão do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 20, que diz respeito ao tópico beneficência exclusiva. Aqui também Kardec vai fazer uma pergunta aos espíritos, ao espírito de São Luís, né? E São Luís vai psicografar essa mensagem em Paris em 1860. Né? A pergunta de Kardec é a seguinte: a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E São Luís responde: não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. Isso é uma colocação aqui já super importante, porque a evolução no caminho espiritual é justamente a superação da dualidade. A dualidade que é gerada, a gente até na semana passada estava estudando aqueles 12 elos, né, da originação interdependente. Onde é que surge a dualidade na nossa vida? A gente se apega às sensações agradáveis e tem aversão às desagradáveis. E tem uma grande zona de indiferença, né, de coisas que não nos interessam e a gente nem percebe que existem. Às vezes estão do nosso lado, nos influenciam, mas a gente não dá atenção a elas, né? Então, se o caminho espiritual é justamente a superação dessa dualidade, o que São Luís está respondendo aqui? Beneficência com exclusividade significa que eu continuo operando com essa mente limitada, que se apega ao que é agradável e que tem aversão ao que é desagradável. Ou seja, uma mente que continua operando a partir da ignorância espiritual. Então ela não vai ter valor do ponto de vista da evolução espiritual, do crescimento interior, porque ela não contribui para a superação da dualidade. Né? Eu divido o mundo entre os que eu amo e os que eu não amo. Então eu sigo no mundo dual, eu sigo acirrando a dualidade. Né? Então por isso que ele responde não. E por isso que ele explica também que todos são irmãos, ou seja, ele está apontando para onde? Para o caminho da superação da dualidade, porque quando eu considero toda a humanidade como meus irmãos, acabou aquela divisão entre os que eu gosto e os que eu não gosto. Né? E acabou inclusive a indiferença, porque todos, quando eu incluo todos, significa que não há mais nenhuma zona de indiferença no meu olhar, eu olho para todos. Né? E São Luís continua: o verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Ó, mais uma vez, São Luís está apontando para a superação da dualidade. Né? Porque se a gente se apega às nossas crenças e às nossas opiniões, mais uma vez a gente cai nessa armadilha. Né? A crença que eu gosto, a opinião que eu defendo é a que vale. As outras eu combato. Ou então, no mínimo, eu não me envolvo com elas. Né? Então, mais uma vez, aqui ele aponta para a superação da dualidade. E aponta de uma forma ainda mais profunda. Porque talvez a coisa mais difícil da gente superar seja justamente o apego às crenças. Mais até do que o apego à materialidade. Porque hoje nós pegamos aqui sorteamos, né, hoje a nossa mensagem aqui, dinheiro e atitude, né? E ela falava do apego às coisas materiais, né? Ele falava do apego às coisas materiais. Só que aqui, São Luís está aprofundando mais isso. Ele está falando do apego a essas coisas mais sutis, que estão lá dentro da nossa mente. E, inclusive, hoje, na nossa segunda parte, nós estudamos o quê? Que existe que a essência natural da nossa mente é um espaço, né? Onde surgem crenças, surgem opiniões, surgem conceitos, né? Mas o que São Luís está dizendo aqui? Nós não podemos nos apegar a isso, porque se nos apegarmos a isso, vamos novamente cair na armadilha da dualidade. A nossa crença, a crença dos outros. A nossa opinião, a opinião dos outros. Os nossos conceitos, os conceitos dos outros. A nossa visão, a visão dos outros. O nosso ponto de vista, o ponto de vista dos outros. Né? Gera uma dualidade infinita, né? E isso é uma prisão. Então ele continua dizendo: seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz
por ter este uma outra fé que não a sua, então ele está desenvolvendo esse raciocínio, né? Se eu repelo alguém que tem uma fé que é diferente da minha, né? Repelo alguém porque não é espírita, é evangélico, é muçulmano ou qualquer outra coisa, né? Eu não estou seguindo um dos principais preceitos de Jesus, que é quando ele diz amai o vosso inimigo, né? Quer dizer, o que Jesus está dizendo? Superem a dualidade, né? Não criem divisões, né? Não existem inimigos, todos os homens são irmãos, né? A única coisa que existe é mentes despertas e mentes adormecidas, né? E o que se deve combater não são os seres que estão adormecidos, mas o adormecimento que habita neles, entende? Como? Instruindo-os, educando-os e amparando-os, né? E aí São Luís vai concluir no último parágrafo dizendo assim: que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que a ame, né? Repelindo, faria que ele a odiasse. Então, isso é uma coisa muito evidente, né? Se você acolhe a pessoa e a pessoa sente que você não tem qualquer tipo de aversão por conta da crença que ele tem, poderia ser até talvez alguém que tivesse atacado a sua própria religião, e isso lembra inclusive o exemplo de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso se converte ao cristianismo quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, e ao invés de condená-lo pela perseguição aos discípulos dele, porque Paulo foi o primeiro grande perseguidor dos discípulos de Jesus, inclusive matou Estevão apedrejado. Então, em vez dele chegar ali e dizer: poxa, Paulo, como é que você mata Estevão, um homem bondoso, amoroso, né? Não, ele diz: Paulo, por que me persegues? Ele convida ele a uma reflexão. Qual é o motivo dessa perseguição? Por que esse ataque? Né? E aí isso desarma completamente Paulo. Ele vai perceber que ele está sendo acolhido pelo chefe da religião que ele combate com determinação, né? Que ele combate até com requintes de crueldade, né? Matar por apedrejamento é uma crueldade, né? Então essa atitude amorosa de Jesus em relação a ele desarmou completamente o espírito de Paulo. Ele, naquele momento, quando ele cai de joelhos, esse ajoelhar, na verdade, é como um gesto simbólico de abrir mão. Ele abriu mão de todas as crenças e preconceitos e conceitos que ele tinha antes, porque ele passou a olhar para o cristianismo e para a própria religião que ele achava que defendia, quando na verdade ele estava muito confuso em relação a isso, né? Porque ele estava cometendo atrocidades em nome da religião dele, né? Que é a religião mosaica. Isso clareou na mente dele, né? Então cair de joelhos foi justamente um desmoronar de todas essas crenças, e aí ele entrou em contato naquele momento com esse estado natural da mente dele, né? Essa natureza divina, que é amorosa. Ele falou assim: não, porque realmente, vamos dizer assim, a pergunta de Jesus reverberou na mente dele, né? Dizendo: por que eu estou perseguindo realmente os cristãos? Isso não faz sentido, né? Estou olhando agora esse mestre que aparece aqui cheio de luz, glorioso, e que me acolhe ao invés de me censurar, né? Então é exatamente isso que São Luís está dizendo aqui, né? Repelindo aquele que ataca a sua religião, você só vai afastá-lo mais. Então nós temos que fazer como Jesus fez com Paulo de Tarso, né? Sendo Jesus o modelo que a gente quer seguir, é justamente isso, né? Não repelir, porque ao não repelir também a gente vai superar aquela dualidade, né? Não vai existir seres aos quais a gente tem apego ou seres aos quais a gente tem aversão. Nós vamos ter o quê? Compaixão e amor para com todos os seres, que aí não tem nada a ver com apego e nem com aversão.